Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos finalmente falar sobre back-ends e entender o que eles fazem, o que comem e onde vivem. Vamos ver para que a gente pode usar o servidor web, PHP, MySQL e mais um monte de coisa legal. Olha, primeiramente a gente tem que entender uma coisa. A gente tem usado a web de um jeito que não é necessariamente o jeito para o qual ela foi proposta. Que é tipo assim, você pega um arquivo HTML, faz um arquivo CSS, faz um arquivo JavaScript. E aí o que você faz para visualizar? Você vai lá e dá 2 cliques nesse carinha, um arquivo HTML. Quase escorreguei. Não é assim que a web funciona, não foi assim que ela foi proposta, só que é assim que a gente tem feito até então, por uma questão de simplificação. Na verdade, a web ela foi proposta para que os arquivos HTML, CSS e JavaScript, eles fiquem em um computador que a gente chama servidor, que é um computador que fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí quando você acessa uma URL de um site, por exemplo, www.twitter.com, o seu computador ou o navegador que está no seu computador, ele está enviando uma requisição HTTP para o Twitter, o servidor do Twitter, que devolve os arquivos HTML para você. Então, para isso a gente precisa do protocolo HTTP, que a gente falou muito pouco, e foi algo que o Tim criou assim que ele criou a web, além de ter um computador que está ligado 24 horas por dia. E esse computador que está ligado 24 horas por dia, ele vai ter também um programa que chama servidor web, que vai estar atendendo a essas solicitações e enviando respostas com os arquivos de volta. Existem vários tipos de servidores web, por exemplo, o Apache, existe o Nginx, existe o IIS, só que a gente vai ter que escolher um para a gente poder utilizar. Tem um que é muito famoso, chama Apache, e é ele que a gente vai usar nas nossas práticas. Mas a gente poderia usar outros também. Ou seja, para a gente poder usar o web da forma como ela foi proposta, que é ter os arquivos hospedados em um computador e vários navegadores podendo acessar de qualquer parte do mundo, a gente precisa de um computador que vai ser o servidor, a gente precisa de um programa chamado servidor web instalado nele, a gente vai usar o Apache, e a gente pode usar esse servidor web, o Apache, para poder executar algum tipo de linguagem de programação que vai poder gerar HTML dinamicamente. Mas para que você vai precisar gerar HTML dinamicamente? Gente, é muito comum você precisar que pessoas que não são programadoras consigam criar ou editar conteúdos na web. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma página, um site de uma loja virtual. Pode ter que tenha várias pessoas que não são programadoras que possam cadastrar novos produtos, que possam alterar o preço de produtos, que possam cadastrar promoções e etc. E essas pessoas não têm que necessariamente entender de HTML, tá? Elas entendem de vendas, entendem de outras coisas. Mesmo caso para um site de notícias. O repórter, né, a pessoa que está registrando notícias, ela não tem que saber HTML, tá? Então o que a gente faz? A gente faz com que os dados que compõem os produtos, os preços, etc., ou então as notícias com seus comentários, etc., eles fiquem armazenados numa espécie de programa chamado banco de dados. E aí, o servidor, né, por exemplo, o Apache, que está executando, né, uma linguagem de programação, por exemplo, o PHP, que a gente vai ver, assim que a pessoa acessa a página inicial da sua loja, do seu site de notícias, ele vai usar um código para poder, lá no servidor, usar um código para poder acessar esse tal de banco de dados, ver quais são, sei lá, digamos, as últimas 5 notícias, os últimos 5 produtos, sei lá, e devolver isso para o programa PHP. O que esse código PHP vai fazer? Ele vai iterar nesses produtos ou nessas reportagens e vai gerar código HTML dinamicamente de acordo com o que foi trazido do banco de dados.
E aí, isso tudo está acontecendo no servidor. A gente chama isso de back-end, porque é uma parte que está escondida, não é o front-end, é o back-end. Agora, o navegador entende de PHP e de várias outras linguagens? Ele não entende, tá? O navegador só entende HTML, CSS e JavaScript. Então, o que o back-end tem que fazer? Ele vai executar esse código PHP, que vai resultar em simplesmente código HTML, que vai ter lá seus arquivinhos CSS e JavaScript, e vai enviar essa resposta com esse HTML que foi gerado dinamicamente para o front-end, para o navegador.